Yas falou, o negócio de, assim, precisa haver uma avaliação da capacidade de Psicológica, consciência da claro. pessoa. Sim. Aí, na minha opinião, independendo da idade. É. Independente da idade. Pode ser que tem criança de 10 anos que... eu tenho uma filha de 11, semana retrasada foi aniversário dela. Ela é mais menininha. Agora eu tava conversando com uma amiguinha dela, eu falei assim, nossa, que bonito seu cabelo, né? Como que você chama? Dela, X, meu nome é não sei o quê. Ela começou a contar uma história, assim, que ela era uma youtuber famosa, sabe? E assim, ela super articulada. Eu pensei assim, pô, é tipo MIB, né? Vai abrir a cabeça dela, vai sair um adulto. Sim. Tem criança E hoje em dia, com acesso a tudo, que vai ficando maduro mais Tem rápido. criança que é mais adulta E tinha mesmo. um garoto na escola que eu dava aula, que a professora dele engravidou e ele chutava a barriga dela. Então, demônio. Porque ele não aceitava na cabeça dele, que assim, a professora era dele. Sim, Não podia haver uma criança que ela amasse mais, sim. sabe? Então, assim, E se ela perde o bebê? pois é. Aí Ele não chutou acontece várias nada vezes com a o barriga menino. dela. E dependendo da idade, não vai nem pra Fundação Casa, porque é só a Não partir vai, dos sim. 12 anos. Minha mãe e não iria. trabalhava- Então, assim... Ele tinha 9, não iria. Minha mãe trabalhava numa escola da prefeitura que ficava no meio da periferia ali da Zona Norte, um lugar muito precário, assim, e tinham crianças que tinham os pais presos, ou a mãe presa, ou o pai tinha morrido de overdose, ou no crime e tal. E as crianças falavam, assim, criança de 5 anos, eu vou te matar pras amiguinhas, algumas, né? Eu vou Sim. te matar, eu vou trazer uma faca na mochila amanhã. Então, vou te contar Aí uma tinham que história. olhar a mochila pra ver se tinha a faca, cara. A minha Meu filha... Deus, 5 anos. A minha filha mudou recentemente de escola. Mudou esse ano de escola. Na escola que ela estava antes, esse ano, um menino acho que era 8º ano, né? Que é 13 anos, né? No 8º ano, o menino, ele era um menino mais retraído, assim. Ele gostava de uma menina. E parece que ele era meio estranhinho, assim, não sei exatamente o quê. Eu digo, estranho pros colegas, né? Sim. E ele gostava dessa menina, mas acho que ela não sabia, eu acho que ninguém sabia. E ela era uma das que mais zoava ele. E esse moleque levou uma faca na escola, deu 9 facadas nela. Ah, esse foi o caso recente que Recente, saiu? desse ano. Sim, eu vi. Ele deu 8 Aí facadas falaram- nas costas e uma na barriga. Falaram que ele sofria bullying, que era um negócio assim, E não é? parece que ela foi a escolhida justamente porque ele tinha uma quedinha por ela, assim, e ela era uma E não das que era mais recíproco. zoava ele. Só que assim, pô, beleza. Agora, tudo bem, você ser zoado, pô, quando eu era pequeno, eu era zoado pra caramba. Só que assim, pô, você levar... Passado sei lá, você explodir e sair na mão com todo mundo, bater em alguém. É uma coisa, agora você Premeditar. pensar, pô, porque não foi- amanhã eu não vou foi levar uma uma reação. faca. Não. Não foi uma reação. Foi uma coisa pensada. Foi uma coisa pensada. Então, assim, esse moleque, ele trouxe uma faca de casa pra matar a menina. É. Você Não- acha que esse problema começa dentro de casa? Você acha que tem um ambiente mais hostil, familiar, assim? Eu acho, assim, que os instintos violentos da pessoa nascem com ela, tá? Eu acho que tem que duas existem situações, pessoas... na verdade, né? Porque, por exemplo, isso que a Yas estava falando... Desculpa te interromper, você já volta Imagina. com o raciocínio. Mas isso que a Yas estava falando, por exemplo, de crianças de 5 anos replicando frases que provavelmente elas ouvem dos pais, tem muita influência do meio no sentido de tornar comum, não vou chamar de normal, porque não é normal. Mas a criança não tem esse discernimento. Exato. Então, assim, é comum o meu pai dizer... Eu ouvi meu pai dizendo, vou matar fulano, vou matar Sim, Beltrano. Uhum. Então, isso se torna uma frase que é Sim. possível ser dita. Que pro menino é comum. Isso é diferente do que a criança viver no meio onde isso não existe Uhum. e ela aparecer violenta, né? Então, ó, pensa só. Você falou, né, Yas, que a sua mãe trabalhava numa escola na periferia e tal. Aí você pensa, pô, é um meio complicado. Tem pessoas que moram na miséria extrema e convivem mais de perto com certas coisas relativas à violência. Sim. Mas se você parar pra pensar, se você pegar estatísticas, numa comunidade, por exemplo, Paraisópolis, 90 e tantos % das pessoas acordam 4h30, 5 horas, Com pegam certeza. um ônibus, atravessa a cidade inteira para trabalhar, volta 1h da manhã, de segunda a sábado, às vezes de domingo a domingo. E não gostam de conviver com as pessoas que agem diferente E não disso. gostam. A gente só não fica sabendo muito disso porque tem uma certa lei do silêncio ali. Sim. Eles não podem falar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eu não acredito na questão do meio sendo
o determinante principal para uma pessoa ir para o crime. Porque se isso fosse verdade, a gente não teria crime de estatística seria o colarinho contrário, branco. A gente não teria rico roubando Sim. e a gente não teria pobre trabalhando. Todo mundo ia ser bandido. E a estatística que você disse seria o contrário. Seriam 90 e tantos por cento das pessoas sendo bandidos. Sim, e não, o e contrário. não é. A maioria das pessoas que moram em favelas, né, que hoje a gente tem que falar comunidade, mas que moram nessas condições são honestas. O cara não gosta de voltar para casa 1h da manhã para acordar às 4h30 e não conseguir dormir porque tá tendo pancadão na frente da Sim. casa dele. Só que ele não pode falar. Ele não pode chegar e ligar um 90. Sim. Mas você pode ter certeza que quando a viatura aparece lá e acaba com Ele fica com a muito zona, feliz. ele fica feliz porque, porra, ele quer trabalhar. Né? Ele não quer o cara traficando droga na frente da casa dele. Ele tem filha, ele não quer que o filho e a filha entrem nisso. Então, isso é uma coisa, essa teoria, né, de que o criminoso é criado determinantemente pelo ambiente onde ele vive, Sim. vem muito O de homem Foucault, é bom, né? o meio corrompe. De Michel Foucault, né? E, nossa, eu acho isso totalmente errado. Porque se fosse assim, não teria político ladrão. Todo político ia ser honesto, porque o cara ganha um puta salário. Foi criado né? numa boa escola. Então não ia ter corrupção, não ia ter crime de colarinho branco, não ia ter lava-jato, não ia ter nada. Todo mundo ia ser honesto e todo mundo que mora na periferia ou na favela ia ser ladrão. E não é o que acontece. Sim. Então, assim, tem o meio, obviamente, o meio também influencia, Sim. né? Porque é óbvio, né, que o cara vivendo na miséria, o cara quer sair da miséria. Sim. Agora, ele vai escolher. Ele pode escolher ser criminoso e trabalhar. A maioria escolhe trabalhar. Esse cara que escolhe ser criminoso, ele nasceu para aquilo, sabe? Já tem essa predisposição Pô, genética. e eu te digo, tanto é que tem casos em que a gente vai atender que o cara morreu no confronto com a polícia. Tem casos que a mãe tá lá chorando, desesperada, que às vezes nem sabia. E tem casos que a família fala assim, esse cara, pô, realmente ele dava muito problema. Tem cara, pô, já ouvi pai falar assim, falar bem feito, ele merecia. E tava chegando pra ele, essa hora ia chegar. A gente já viu o vídeo na internet, não é raro, tem alguns, de momentos em que o adolescente foi preso e o pai e a mãe do lado chorando, brigando. Você tem tudo, eu te dou tudo, você não precisa disso, por que você estava fazendo isso? Pai e mãe chorando ao lado do filho. Sim, e tem... Pô, imagina... Você pega aquelas, drogas, a gente sabe de onde vem a maconha, a cocaína, o crack. Mas você pega êxtase, por exemplo. Essas drogas sintéticas, esses comprimidos. De onde ele vem? Você não é da boca, da biqueira. Ela vem, tem muita que vem de fora do país. E é cara rico que traz. Então, assim, é o traficante da alta sociedade, assim. Então, se esse cara... não é por necessidade, é porque o cara gosta, o cara quer, o cara escolhe, o cara quer, ele não quer trabalhar, ele não quer ter que acordar cedo, o cara quer o mais fácil, tem gente que tem tendência a isso. Isso aí não tem como a gente negar um negócio desse. Sim. Sabe? Então, assim, o meio, ele tem uma certa influência, mas na minha opinião, assim, não é de longe a coisa determinante, o que vai colocar o cara no crime Sim. ou não vai. Sim. É um uma fator escolha. genético? É uma escolha. Sim. Sabe? Mais é o uma escolha. meio. Você acha que O meio, não, o meio também, lógico. Você viver É um combo. num lugar ambiente. Imagina, o filho desse ladrão, o filho do traficante, pô, ele vive num meio muito tóxico, né? Literalmente, né? Então, assim, pode ser que ele tenha uma tendência maior, só que eventualmente ele vai olhar aquilo e vai falar assim, eu não quero isso pra minha vida. E eu digo assim, eu tinha um amigo, na verdade era um casal de amigos, né? Era o meu amigo e a filha e a irmã mais nova. O pai deles, quando a gente era pequeno, fumava maconha. E os dois, assim, cresceram totalmente, assim, eles odiavam maconha. Você pensa, pô, o cara vive na casa ali, vai ser uma casa tipo casa do Cheech Chong, né? Todo mundo vai fumar. Não, os dois odiavam porque eles viam o pai e eles achavam aquilo lamentável, na opinião deles ali quando eles eram crianças. Então, assim, não é só o meio. Porque se fosse o meio, eles também iam fumar. Sim. E os dois, e nenhum dos dois foi por... Não tô nem falando que é errado, eu tô dizendo assim, eles não gostavam daquilo.
Sim. Entendeu? Então, E eu tenho uma eles outra viam coisa. aquilo e eles não virou um negócio proibido na vida deles. Entendi. Tem uma outra coisa também, que o discurso de dizer que a pobreza leva a esse tipo de atitude Não. desmerece todo mundo pobre e maioria, trabalhador. a maioria, Desmerece, porque que é a então maioria. eu tô aqui me ralando à toa, eu podia roubar então? É. Né? Que é a maioria. Eu tô acordando, como você disse, 4h30 da manhã, pegando 3 condução, me ralando o dia inteiro de idiota? O certo pra esse meio em que eu vivo era agir assim, porque é isso que estão falando. O É mesmo- muito foda. E digo mais, a galera que mora perto detesta mais ladrão do que os ricos. Porque Sim. pra pessoa pobre, o celular que ela tá pagando em 12 vezes, que ela tá se matando de trabalhar, ela não Vale tem seguro muito do mais. celular. Ela precisa pra saber se no dia seguinte vão chamar ela pra trabalhar de novo, porque muitas vezes fazem bico. Então, o rico, ele é roubado, no dia seguinte ele vai na loja e compra outro celular. Sim, aquele celular é pro pobre pra pessoa que dói. pobre. E eles e são roubados também. Sim, Entendeu? sim. Você pensa assim, se o cara, se fosse tipo Robin Hood, assim, tipo, o cara rouba dos ricos pra dar aos pobres. Ele rouba do rico, rouba do pobre, e ele não Não tá rouba nem pra dar aí. pra ninguém, ele rouba pra ele. O cara é ladrão, é egoísta, é sangue ruim, o cara não quer saber de ninguém. No máximo ali o filho, assim. Mas assim, hoje em dia a gente vive uma situação assim que, por exemplo, você não pode ter moto. Não pode ter moto em São Paulo, né? Porque vão vir os caras ali, vão te roubar. O cara às vezes vai te matar sem você ter feito nada. Só pra levar a moto. Não, e às vezes assim é pra dar um rolezinho no final de semana no baile funk ali, pra passar o final de semana com a moto, andando de moto dentro da favela ali, pra, né, pra ostentar. Então assim, hoje essas pessoas, o cara não dá valor a nada. Ele não dava. É uma perda total da humanidade, sabe? E isso não tem a ver só com o meio. É um agravante, obviamente, assim, viver na miséria deve ser uma merda. Sim. Mas não é só isso, porque se fosse só isso, a maioria das Não teria pessoas, ninguém todo honesto mundo lá. ia ser ladrão. E todo cara rico ia ser honesto. Sim. Nem todo cara rico é honesto, nem todo cara pobre é ladrão. Sim. É isso que acontece. E no caso